Olá, investidor, olá, investidoras, tudo bem? Eu tô ótimo. Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. Vamos falar hoje sobre análise completa, né? Então, por que a gente sempre orienta que vocês façam uma análise completa do jogo? Tem análise completa e tem análise superficial. O que é análise superficial? É você analisar os últimos 5 jogos. Pega os últimos 5 jogos ali do time, vai lá e analisa. Nos últimos 5 o padrão foi esse aqui, então provavelmente esse aqui vai ganhar, vai dar esse resultado. Foi over 1,5, foi over 2,5 e tal. E você faz uma análise dos últimos 5 jogos, dos últimos 5 confrontos. Isso é uma análise superficial, porque tem muito mais informação do que aquela simples análise que você abriu ali o aplicativo e olhou os 5 ali últimos resultados. E aí a gente tem também a análise completa. Por que é uma análise completa? Porque a gente pega... Primeiro, a gente analisa o padrão da tabela, né? Qual é a posição dos times na tabela, porque isso também tem um estudo também. Eu vou liberar um e-mail hoje é dia 27, que eu estou gravando dia 27. Eu vou liberar um e-mail entre hoje e amanhã com os padrões, né, da tabela. O padrão cima, embaixo, cima, acima, né, meio, meio, baixo, baixo. Como que vocês podem estudar só de olhar esse padrão e ver, pô, isso aqui vale a pena fazer esse estudo. Esse jogo não vale a pena fazer um estudo, porque é um jogo muito mais complicado, né? Então eu vou liberar isso também. Então a gente analisa isso na análise completa, a gente analisa a história, o histórico do jogo, né? O histórico do time no campeonato. Então eu pego todos os jogos do campeonato, estudo, vejo quantas vitórias, derrotas, etc. Depois eu pego como esse time se comporta jogando em casa, jogando fora de casa. Quando esse time joga em casa, o time da casa joga em casa, qual é o padrão? Ganha, perde, empata. Quando o time de fora joga fora de casa, qual é o padrão? Ganha, perde, empata. A gente pega esse estudo também. E por fim a gente faz os cálculos aí da probabilidade de determinado resultado acontecer, do time da casa vencer, de empatar, né, do jogo do time de fora vencer, e as probabilidades de gols também. Então a gente faria essa análise completa. Essa análise a gente está colocando diariamente lá no blog da BetChamps, né? Eles liberaram lá esse espaço pra gente lá, liberaram essa coluna lá pra gente diária, e a gente está todos os dias colocando lá uma análise completa. E aí você toma suas melhores decisões. No final a gente coloca umas sugestões, mas você toma as melhores decisões com base naquelas informações que estão ali. E eu ensino como que você analisa, e eu esclareço o que significa aqueles números, né? E a gente vai dar uma olhadinha nisso agora em vídeo, né? Porque eu costumo mandar por e-mail para a base lá do aplicativo, mas agora no e-mail do aplicativo e também lá no Instagram também eu coloco também o link. E agora eu vou mostrar aqui em vídeo. Vamos lá. O primeiro jogo é esse aqui, Campeonato Espanhol. Vamos entrar aqui. Pronto. Análise do jogo aqui do Vila Real. Deixa eu só fechar o banner. Ok, vamos lá. Aí aqui é a primeira parte, né, da análise. Essa parte aqui de cima, né? Olá, apostador. Análise completa de hoje do Campeonato Espanhol. O jogo é válido pela 23ª rodada. O padrão é meio baixo. Então o padrão é um time do meio da tabela contra o time da parte de baixo da tabela. O time da casa é o 9º colocado e o time de fora é o 19º colocado. Primeira parte aqui é só o padrão da tabela. Se aqui fosse um padrão muito difícil, você já descartaria. Porque tem padrão que é fácil, tem padrão que é difícil de analisar. Esse aqui é até razoável, mas tem padrão que é muito difícil e a gente descarta. Vamos lá. Jogos no campeonato. Beleza, o time da casa. 22 jogos no campeonato, 9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Time de fora, 22 jogos no campeonato, 5 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Olhando aí aqui embaixo, tá vendo? Ó, times ao longo do campeonato. Eu coloco aqui uma descrição do que está escrito em cima. Ó, o time da casa tem uma tendência forte para vencer ou perder os seus jogos ao longo do campeonato, pois possui poucos empates. Tá vendo? O time da casa, 22 jogos, 9 vitórias e 9 derrotas. Tem poucos empates. Então a tendência para esse time aqui da casa é ganhar ou perder os seus jogos. A maioria dos seus jogos. Vamos lá. Já o time de fora tem uma tendência clara e forte para perder ou empatar os seus jogos. Então uma tendência clara e firme, né? Clara e forte para perder ou empatar os seus jogos. Então ele tem aqui 22 jogos no campeonato, tem 5 vitórias apenas, não é à toa que ele é o 19º colocado, 7 empates e 10 derrotas, né? Então tem 7 empates e 10 derrotas. E aí a gente passa aqui para a parte de baixo, jogos casa fora. Então o time da casa, quando ele é mandante,
ele tem 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, né? Isso aqui tá errado, né? Essa conta aqui tá errada, porque 6 mais 1 dá 7, com 4 dá 11. Aqui são 11 jogos. E aqui embaixo, time de fora aqui, são 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tá? 3 empates e 5 derrotas. Então, aqui a gente explica também esse quadro de cima. O time da casa, na condição de mandante, possui a mesma tendência do campeonato de ganhar ou ser derrotado. O time da casa tem apenas jogando em casa, quando ele joga em casa, tem apenas um empate. São 6 vitórias, né? Ele deve ser 3 derrotas, não sei, tem que calcular direitinho. Talvez sejam 5 vitórias. Posso até dar uma olhadinha aqui, mas só não vou olhar para não ficar o vídeo muito grande. Mas e ele tem a tendência essa, de ganhar ou perder os seus jogos em casa também. E o time de fora tem a tendência de perder, sem 5 derrotas, ou empatar, né? O empate não é firme, não é uma tendência firme, e empatar os seus jogos. Não tem tendência para ganhar os seus jogos fora de casa, porque só tem 2 vitórias em 10 jogos fora de casa. A gente passa para a terceira parte aqui, ó. Então, vocês viram que são, na verdade, é a quarta parte, né? Vocês viram que tem a primeira análise, que é a tabela, a posição. A segunda, o time ao longo do campeonato. Segundo, o time quando da casa joga em casa, o de fora joga fora, como eles se comportam. E por fim, as probabilidades. Então a gente tem aqui essa probabilidade do time da casa de vencer esse jogo de 49%, do empate de 23% e o time de fora de 28%. Probabilidade de over 1,5, 60%. Over 2,5, 40%. Over 3,5, 25%. E aqui, ó, eu trago a média. Essa média aqui é a média do campeonato. Então aqui, a probabilidade de sair mais de um gol nesse jogo aqui é de mais de um gol, na verdade, né? 2 gols ou mais, é de 60%, só que o campeonato é de 68%. A probabilidade de sair aqui mais de 2,5 gols, né? Pelo menos 3 gols aqui na partida, é de 40%, só que no campeonato é 44%, então tá abaixo. Né? E de over 3,5 também, 25%, só que a média do campeonato é de 21%, aqui tá, no caso estaria acima, né? Então, esses daqui são os dados dessa análise completa. E aqui embaixo a gente coloca umas sugestões, né? Sugestão conservadora é um caso empate no primeiro tempo, no HT, né? No half time, no primeiro tempo. Sugestão conservadora. O que é a sugestão conservadora? É aquela para você fazer aquela entradinha de segura, tranquila, de segurança, que às vezes a odd não é tão alta, mas a probabilidade de você acertar é altíssima. Uma entrada moderada, É aquela entrada que tem um pouquinho mais de risco, né? Que seria ali um caso empate anula. Esse caso empate anula ao longo do jogo, tá? Aqui é no primeiro tempo, a conservadora. E aqui é ao longo do jogo. Ao longo do jogo é nos dois tempos. E a entrada mais arrojada seria um casa vence, seco, né? Que é a entrada mais arrojada é com um risco maior. E provavelmente também a odd também vai ser maior. Então a gente tem, você clicando aqui, ó, só clicar aqui você já vai direto lá pro link lá da Bet Champs para poder apostar já no jogo. Se você já tiver a conta lá, já liga lá, já escolhe o jogo, já cai direto no jogo e já vai direto para poder colocar a sua entrada. E a gente coloca essa entrada aqui diariamente, tá? Então diariamente a gente coloca aqui. Vou pegar uma segunda entrada que tem aqui, aproveitar que eu tô com um pouquinho de tempo. Deixa eu pegar uma segunda entrada aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho. Deixa eu só clicar aqui para voltar para a segunda entrada. Vamos lá. Cliquei aqui no blog da BetChamps, é betchamps.blog, tá? Bem simples. Voltamos aqui, vamos pegar aqui a outra análise completa, que foi a do campeonato italiano. Vamos lá, campeonato italiano, a nossa análise completa. Carregou. Falar aqui um pouquinho da análise completa, do primeira parte da análise. Campeonato italiano, válido pela 24ª rodada, sem problema nenhum com relação a isso. Padrão, jogo no padrão cima-baixo. Padrão cima-baixo. Time da casa, 5º colocado. Time de fora, 19º colocado. Padrão tranquilo de analisar, tá? Cima-baixo. Jogos no campeonato. 23 jogos para o time da casa, 12 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Para o time de fora, 23 jogos também no campeonato, 2 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Vocês podem ver que aqui está meio que verde. Tá vendo que está verde? Essa parte aqui que está verde
é onde a gente está sinalizando que são os mais fortes, a tendência mais forte. Aqui não tem uma tendência definida, eu não tenho uma tendência clara para o time da casa, porque a quantidade de empates e a quantidade de derrotas está bem parelha. Foram 6 empates e 5 derrotas. Então não tem uma tendência clara, forte. Mas no time de fora eu tenho uma tendência firme e definida, que é um time que ganha poucos jogos, só ganhou 2 jogos até o momento. Então é um time que perde ou empata. E aí eu faço a leitura aqui, né? Ao longo do campeonato, o time da casa tem uma tendência a vencer os seus jogos, porém não é possível garantir uma tendência forte, pois a quantidade de derrotas e empates está muito próxima. Já o time de fora tem uma tendência forte para perder ou empatar os seus jogos. Agora vamos analisar quando o time da casa joga em casa, o time de fora joga fora, beleza? Vamos lá. O time da casa jogando em casa, 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Percebe que aqui está bem parelho aqui, o empate e a derrota? E o time de fora jogando como visitante, jogando fora de casa, 12 jogos, 2 vitórias apenas, 2 empates e 7 derrotas, né? Então tá bem complicado aqui de fazer um prognóstico mais firme quando joga fora de casa. A gente sabe que o time de fora perde, né, seus jogos, mas não tem uma definição aqui quanto aos jogos quando ele joga em casa. Vamos agora para as probabilidades. Probabilidade do time da casa vencer, 59%. Probabilidade do empate, 23%. Probabilidade do time de fora vencer, 18%. Over 1,5, 70%. A média no campeonato é 75%. Está abaixo da média. Over 2,5, a probabilidade de 40%. A média do campeonato é 47%. Estamos abaixo. Probabilidade de over 3,5, a média 20%. A média do campeonato é 22%. Também abaixo. Então aqui uma entrada aqui para over, né? Mais gols a gente descartaria. E aí eu poderia ficar com uma entrada, como a gente colocou aqui, ó, o caso empate pelo histórico do time de fora, né? Que tem a tendência para empatar ou perder os seus jogos logo no campeonato. Uma entrada moderada seria um casa vence por conta desse 59% aqui de probabilidade, quase 60% de probabilidade do time da casa vencer. E uma entrada mais arrojada seria uma combinação entre um casa vence com menos 3,5 gols, já que menos de 3,5 está batendo 80%. Então eu casaria aqui uma entrada bem arrojada essa, a odd deve ficar lá em cima também. 59% com mais 80% do menos 3,5. Então, clicando aqui mais uma vez, você vai direto lá para o jogo para poder fazer a sua aposta lá. Então, essa análise que a gente faz é uma análise completa. Você vê que ela tem 4 partes. A gente analisa a tabela, o padrão da tabela ao longo do campeonato, analisa quando o time joga em casa, joga fora de casa, e depois a gente analisa as probabilidades ali que a gente calculou. E a gente vai e disponibiliza isso diariamente lá no blog da BetChamps. A gente disponibiliza 2 jogos, hoje foram 2 jogos, mas tem dia que tem um jogo, tem dia que são 2, a gente coloca mais lá. Então você pode acessar diariamente aí o site o blog da BetChamps, né? betchamps.blog, ou então também se inscrever lá no aplicativo também, né? Baixou o aplicativo, abriu a conta lá no aplicativo, a gente também dispara para a nossa base de assinantes, né? Hoje a gente está disparando aí, tem mais de 4.000 pessoas já fizeram o download já do aplicativo, e a gente está disparando aí para a nossa base de assinantes. É isso, a análise completa. Meu nome é Anderson Ferreira, do aplicativo Futebol Investimento. Vem novidade aí para o aplicativo, não vou ficar falando aqui não, senão esse vídeo já está grande pra caramba. Um abraço a todos e vamos às greens.